Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos. E hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de aulas, a essa série de vídeos do Direito do Trabalho Descomplicado. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a ordem preferencial da entrega de atestados médicos pelo empregado ao empregador. E agora, pessoal, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, você não está recebendo esse conteúdo de forma gratuita de direito do trabalho e processo do trabalho. Agora, se você já está aqui inscrito, você sabe que toda semana tem conteúdo novo. Outra coisa também, se você já gostou desse assunto, se você já gostou desse tema de ordem preferencial da entrega dos atestados médicos, aproveita e dá um like nesse vídeo que vai ajudar muito o nosso canal. E aproveita e compartilha esse vídeo, porque esse assunto pode cair na sua prova do OAB e você vai ajudar a sua amiga, vai ajudar seu amigo, vai ajudar aquele seu primo que também está fazendo a prova do OAB. Pessoal, olha só, decidi hoje falar sobre atestados médicos. Em aulas passadas, não tão distante assim, eu já fiz uma aula sobre atestado médico, mas com base naquele artigo 473 que falava em quais as hipóteses poderia entregar atestado médico para isenção de faltas. Agora eu vou continuar falando sobre atestado médico, mas eu vou para outros aspectos sobre atestado médico. E isso é importante para que você perceba o seguinte: o mesmo assunto que eu estou falando aqui, atestado médico, eu vou mostrar para vocês que a banca da OAB, ela pode pegar o mesmo assunto e ela tem pelo menos 3 possibilidades de perguntas que podem cair numa prova de OAB ou até numa prova de concurso, numa prova de TST. A primeira, pessoal, eu acabei de falar para vocês com base naqueles meus vídeos, naquele meu vídeo passado que eu falei que não foi tão recente assim. Era aquele caso em que o funcionário ele poderia faltar o seu trabalho por causa de casamento, ele poderia faltar o seu trabalho por conta de um serviço militar, poderia ter outras possibilidades de falecimento de cônjuge. Então você poderia entregar um atestado médico ali. Aí, ali no artigo 473, acho bom você dar uma voltada ali naquele artigo, tem várias possibilidades que o empregado ele fica isento de sofrer o desconto pela falta. Porque, olha só, não sei se você sabe disso, mas toda vez que você faltar, em regra, você será descontado, porque você recebe pelo seu dia trabalhado. Isso aqui, inclusive, serve para prática trabalhista. E é lógico, se você não trabalhou naquele dia e você não apresentou o atestado, provavelmente você será descontado. Agora, na aula de hoje, eu vou te dar mais 2 possibilidades de questões que podem cair referente a esse tema atestado. Uma primeira aqui, pessoal, eu acho bem interessante, porque embora não seja toda hora que você vê isso, já vi isso cair em prova de concurso público e tem a ver com a jurisprudência do TST. É a ordem preferencial do recebimento de atestados pela empresa. O que eu quero dizer com isso, pessoal? No dia a dia é muito comum a pessoa faltar, vai no médico e entrega o atestado. Que muitas
muitas vezes esse atestado ele é aceito, independente do local que você pegou esse atestado, independente do órgão público ou do médico que entregou esse atestado. Mas, por outro lado, eu como advogado trabalhista, na maioria das vezes de empresa, eu vejo muitas vezes as empresas não aceitando alguns atestados. É lógico que algumas vezes a empresa não vai receber o atestado. Muitas vezes a empresa está errada. Em outros aspectos, a empresa não vai estar errada. Nós, como advogados, vai fazer no final de outubro uma prova de segunda fase para você se tornar uma advogada ou para você se tornar um advogado. E você precisa ter a clareza de que nem sempre o autor está certo, nem sempre o réu está certo, e da mesma maneira, nem sempre a empresa está errada ou nem sempre o autor está errado. Você, como advogado ou como advogada, você sempre vai ter que avaliar caso a caso. Aí, pessoal, o que acontece? Foi como eu disse, muitas vezes as empresas, elas não recebem alguns atestados. E eu não vou aqui nem falar do ponto que a empresa está errada. Vou te falar aqui, esse aspecto aqui. Eu não sei se você sabe, mas existe uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, a súmula 15 do TST. Ela estabelece ali uma ordem preferencial de recebimento de atestados. Olha o que a súmula 15 ela nos fala. Deverá seguir, aí para a entrega dos atestados pelo empregado à empresa, deverá seguir uma ordem preferencial. Que nem todo funcionário sabe disso. E você sabe qual é a ordem preferencial? Primeiro, assim, tem que seguir para a empresa, ela pode receber o atestado de um órgão público. Por exemplo, o SUS. O funcionário, ele passou mal ou teve algum problema, foi lá na UPA, ou foi lá no serviço do SUS e pegou esse atestado. O médico do serviço público, ele goza de presunção, isso aí é direito administrativo, pessoal. O médico servidor público ou prestador de serviço público, ele goza de veracidade e legitimidade na sua atuação. Por essa razão, o atestado médico do órgão público tem força, e muita força, até que se prove em contrário. Então, esse é o primeiro atestado que o empregado pode oferecer ao empregador. Outra possibilidade dessa ordem preferencial aqui é o atestado médico fornecido pelo plano de saúde da empresa. O funcionário, ele tem o plano de saúde da empresa fornecido pela empresa como benefício pelo seu trabalho. Ele não precisa ir no SUS, ele pode ir nesse médico particular, mas do plano de saúde da empresa também está previsto aqui na ordem preferencial. Outra possibilidade é o médico do trabalho, que muitas vezes está dentro da empresa. O que eu quero dizer com isso? Não são todas, pessoal, mas existem algumas empresas, geralmente empresas grandes, que no seu local de trabalho tem uma quantidade muito grande de funcionários circulando ali no dia a dia, atuando ali no dia a dia, que a empresa ela precisa ter uma enfermaria, e essa enfermaria vai ter a enfermeira, lógico,
e 1 ou 2 médicos ou mais, dependendo da quantidade, mas pelo menos 1 ou 2 médicos do trabalho, contratados pela empresa, funcionários da empresa ou prestadores de serviço da empresa, mas que estão atuando para a empresa. Esses médicos do trabalho que atuam dentro da empresa, eles também estão inseridos aqui nessa ordem preferencial. Então, pessoal, dá uma lida na súmula 15 do TST, ele não explica necessariamente esses pormenores, mas ele já está especificando, ele já está sendo claro nesses aspectos. E eu estou aqui para isso, para te ajudar e para esmiuçar essa súmula 15 do TST. Então, realmente, com base no entendimento mais que majoritário, quando chegou uma súmula, quando foi editada uma súmula do TST, pessoal, já não é mais entendimento majoritário, o TST, ele estabeleceu aqui um padrão. Ele estabeleceu um padrão, que esse padrão, ele em regra, ele tem que ser seguido, que é do órgão, a ordem preferencial do órgão público, a UPA ou o SUS, por exemplo, atestado pelo plano de saúde, pelo médico do plano de saúde, fornecido pela empresa, ou pelo médico do trabalho, que trabalha lá na empresa. É isso que é a regra. Lógico que na vida temos exceções, mas temos sempre que seguir a regra. Aí o que acontece? Muitas vezes a empresa pode não aceitar o atestado, porque ou não seguiu esse padrão aqui, ou às vezes até outros aspectos. Tem algumas empresas de RH, ou melhor, algumas empresas que o RH da empresa estabelece alguns prazos e requisitos para entrega de atestado. Porque muitas vezes o funcionário falta hoje, dia 8 de setembro, e vai entregar o atestado lá no dia 20. Se essa pessoa não ficou internada esses dias todos, não tem justificativa para ela entregar o atestado 13 dias depois, né, pessoal? Ou 12 dias depois. Essa aqui é a verdade. E assim, parece coisa boba, mas isso acontece com frequência no dia a dia da nossa advocacia trabalhista. Tem funcionário que falta e não traz atestado, super comum isso. Como da mesma maneira que eu falei que às vezes a empresa não recebe um atestado por algo errado, por falha da empresa, não vamos aqui entrar no mérito porque cada caso é um caso, mas às vezes a empresa não aceita o atestado porque tem um padrão a ser seguido ali, e você segue as normas da empresa e você descumpre as normas da empresa. É lógico que se chegar ao extremo, é o juiz do trabalho que vai verificar isso e a pessoa vai entrar com ação ou não referente a isso, para questionar essas faltas aí. Mas fato é que, em regra, pessoal, a empresa ela não é obrigada a receber atestado de forma diversa da prevista aqui na súmula 15 do TST. A empresa não é obrigada. Só que o que acontece? Muitas empresas, de forma autônoma e por liberalidade dela, deixa isso passar, e a maioria das empresas acontece isso. Você entregou atestado, o cara chegou, olhou, ó, faltou, tá o atestado aqui e tá tudo bem. Eles não seguem necessariamente esse padrão, mas você como advogado e advogada precisa saber que existe esse padrão sim, e ele, se a prova do OAB perguntar, porque já caiu em prova de OAB, ela pode perguntar isso. E se ele te perguntar isso, você tem que saber que existe sim uma ordem preferencial. Além da ordem preferencial da entrega de atestados, pessoal, eu não poderia deixar de falar de atestado médico aqui sem abordar um tema que eu não vou me debruçar muito nesse tema, mas eu acho importante, porque nós estamos conversando aqui
sobre uma possibilidade de questão de prova da OAB. E muitas vezes a prova da OAB tem a ver com a prática. Na maioria das vezes, a prova da OAB tem a ver com a prática. E eu vou te dar aqui um exemplo da prática trabalhista do dia a dia do advogado, seja de empresa ou do funcionário. Eu vejo mais isso para o lado da empresa, mas isso não quer dizer que o advogado de reclamante, o funcionário, não possa ver isso, que é a demissão por justa causa por atestado falso. Essa é a terceira hipótese, lembra para vocês? A primeira hipótese foi lá na frente, numa aula anterior, das ausências justificadas do artigo 473, que você leva esse atestado. A segunda possibilidade de cair em prova da OAB foi essa que eu falei agora, da súmula 15, do verbete sumular 15 do TST. E a terceira possibilidade de questão de prova é sobre aplicação de justa causa por entrega de atestado falso. Deixa eu te contar um negócio. Isso acontece bastante, é com uma boa frequência, ninguém me contou, eu já vi isso. Eu já trabalhei em 2 empresas que pelo menos uma vez por mês, eu trabalhei 3 anos e meio nessa empresa, pelo menos uma vez por mês, eu, Gustavo, tinha que fazer um parecer trabalhista referente à veracidade de atestado médico. Muitas vezes a empresa tinha que entrar em contato com o hospital, seja ele particular ou um hospital público, requerendo um ofício para que esse órgão público que eu falei aqui na informação anterior, do SUS, da UPA, muitas vezes a gente tinha que entregar um ofício para a UPA para informar se aquele médico realmente existia. Porque olha só, você pode achar que isso é exagero, você pode achar que isso é absurdo, tá? Mas eu lembro que nessa época que eu trabalhava nessa empresa famosa da área do varejo farmacêutico aqui do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, eu lembro do estagiário e do funcionário falando assim para mim: doutor Gustavo, você lembra aquele hospital lá de São João do Meriti, que toda hora tem atestado médico aqui para a gente comprovar a veracidade desse atestado? Apareceu no RJTV que tinha venda de atestado médico. E eu nem tinha visto esse RJTV, tá? O estagiário e o assistente que viram de manhã cedinho, por volta das 6h30, e quando eles chegaram na empresa, comentaram comigo. Falei, nossa, vez ou outra eu tenho que mandar esse ofício requerendo informações se tem esse médico ou não. Muitas vezes, quando a gente entrega esse ofício, pede esse ofício para informar a veracidade, o médico ele existe sim. Outras vezes, quando nós recebemos a resposta desse ofício, não existe esse médico. E olha só, pessoal, por que a gente faz isso? Porque isso se torna um padrão. Eu dei o exemplo que saiu da RJTV. Eu estava conversando com uma cliente, inclusive semana passada, sobre isso, e eu comentei com ela: ô fulano, ela tem a ver até também com varejo, mas é uma área menor do varejo. Falei, fulano, olha só, é muito engraçado. Muitas vezes quando você trabalha nessas empresas grandes, sempre no dia 1º de janeiro você recebe vários atestados médicos. Por volta do dia 25 de dezembro, você também recebe atestado médico. E no carnaval, você também recebe atestados médicos. Falei para ela que geralmente o que eu fazia? Quando eu via a data do atestado e batia entre fevereiro e março, eu entrava no calendário e verificava pelo calendário se naquele período ali era carnaval.
Poderia até não ser, mas existe um padrão de repetição de Natal, Réveillon, Carnaval e, por que não, até alguns feriados. E era por essa razão que nós tínhamos que requerer ao órgão público a veracidade se realmente aquele atestado era legítimo ou não, se aquele médico ou aquela médica existia ou não. Se for confirmado que esse atestado é falso, é passível de justa causa, aplicação da penalidade maior da Justiça do Trabalho, aplicação da justa causa. Nesse caso, é aplicado o artigo 482 da CLT, que fala de justa causa, no seu inciso 1º da CLT, que fala de improbidade. Aqui, ó, artigo 482, inciso 1 da CLT, fala de improbidade. Então, pessoal, essa terceira possibilidade de cair numa prova da OAB sobre atestado médico tem a ver com a aplicação de justa causa por improbidade. Porque vamos combinar? Justa causa é um tema bem interessante para cair em segunda fase de prova da OAB. Por que não? Quando nós falamos de atestado, o examinador aqui não pode levantar essa tese de justa causa por improbidade. É lógico que você, esperto, acompanha aqui o nosso canal, você não vai dar esse mole, você vai estar sempre atento, você sempre vai estudar o artigo 482 da CLT, que fala de justa causa. Lógico que você vai estudar. Você não vai para uma prova de segunda fase da OAB sem conhecer bem justa causa. E você já tem esse inciso 1 para você estudar. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.